Atrás do templo de Sidi, em Abydos, no sul do Egito, encontra-se uma das estruturas arquitetonicamente mais anômalas de todo o registro arqueológico conhecido do período dinástico. Ela é chamada de Osirion. Foi descoberta em 1903 pelo egiptólogo Edward Neal, trabalhando com recursos do Egypt Exploration Fund. A estrutura foi escavada novamente entre 1902 e 1903 por Margaret Murray, sob a supervisão de Flinders Petrie. Foi reinvestigada na década de 1920 por Henry Frankfurt. É construída com blocos de granito que pesam até 100 toneladas cada, sem o uso de argamassa. A altura das portas ultrapassa 3 metros. Originalmente, a estrutura estava abaixo do lençol freático quando foi descoberta e permanece parcialmente submersa até hoje. O granito veio de pedreiras em Aswan, aproximadamente 400 quilômetros rio acima, transportado por meios que os registros de engenharia do período dinástico não explicam adequadamente. E as inscrições de Siu, a única evidência epigráfica direta usada para datar a estrutura, estão esculpidas em paredes que, a julgar por qualquer leitura honesta do relatório de escavação de 1903, já existiam antes mesmo de sua chegada. O que de fato consta no relatório de escavação de 1903 é a parte da história que a maioria das reportagens nunca contou. Edward Neville não datou o Oseron como pertencente à 19ª dinastia. Em sua publicação de 1914, Oseron em Abydos, ele propôs que a estrutura era completamente anterior ao Egito dinástico. Margaret Murray, em sua própria publicação de 1904, chegou a uma conclusão semelhante. Ambos os pesquisadores foram eventualmente contrariados pelo consenso institucional que surgiu na década de 1920, o qual atribuiu a estrutura ao Egito Antigo como um cenotap, com base nas inscrições de superfície. A cronologia original não foi refutada. O projeto foi deixado de lado pelos próximos 100 anos. As anomalias arquitetônicas, o peso impossível dos blocos, a precisão dos encaixes, a ausência de argamassa, a assinatura de engenharia de uma tecnologia construtiva que não corresponde a nada da 19ª dinastia permaneceram nos registros publicados sem serem seriamente revisitados até muito recentemente. Que pesquisas modernas têm revelado discrediment, informações sobre a geometria estrutural? Porque o paralelo arquitetônico mais próximo em todo o Egito não é outro cenotáfio da 19ª dinastia, mas sim uma estrutura no Planalto de Gizé, cuja datação é igualmente difícil para a egiptologia tradicional, considerando o peso dos blocos, as folgas das portas e as tolerâncias de carga do salão central, o que implica sobre a constituição física das pessoas para as quais a estrutura foi projetada. Essas são as questões que um recinto de granito inundado atrás de um templo da 19ª dinastia colocou no centro de uma das mais antigas disputas cronológicas da arqueologia egípcia. O templo foi construído por Seti. O Oseram já estava lá quando ele chegou, para que foi construído, e por quem é a parte da história que as inscrições em suas paredes nunca conseguiram elucidar completamente. Para entender o que é realmente o Osiron, e porque sua existência apresenta problemas que a egiptologia tradicional nunca resolveu satisfatoriamente, é preciso primeiro compreender onde ele se encontra, o que o rodeia e por que Abydos era o local mais sagrado do Antigo Egito. Abydos está localizada no sul do Egito, aproximadamente 300 metros ao sul do Cairo, na margem oeste do Nilo. Por mais de 3.000 anos, foi o centro do culto a Osíris, o deus da morte, da ressurreição e da vida após a morte. O sítio arqueológico abriga alguns dos túmulos reais mais antigos do Egito. O cemitério de Al-Kab contém os sepultamentos de faraós da primeira dinastia, datados de aproximadamente 3.000 a.C. O túmulo de Djer, um governante da primeira dinastia, foi identificado durante o Império Médio como o próprio túmulo de Osíris e tornou-se um importante destino de peregrinação. Abydos era o local onde os egípcios iam para se conectar com os mortos. Acreditava-se que ali a fronteira entre o mundo dos vivos e o reino de Osíris era mais tênue. Seti I, que governou durante a 19ª dinastia, de 1290 a.C. a 1279 a.C., construiu um dos templos mais magníficos do Egito em Abydos. O templo de Siwan é famoso pela lista real de Abydos, uma inscrição esculpida que lista os nomes dos faraós anteriores em ordem cronológica e é um dos documentos mais importantes da egiptologia para o estabelecimento da sucessão real.
O templo é uma obra-prima da arquitetura do Novo Império. Seus relevos estão entre os melhores exemplos sobreviventes da arte religiosa egípcia. Sua construção está bem documentada. Seu propósito é claro e sua atribuição a Sete é indiscutível. Atrás do templo, conectado por um longo corredor, encontra-se algo completamente diferente, o Oion. A estrutura não era visível quando o templo de Sedwani foi construído. Estava enterrada. O corredor de entrada desce do nível do templo até uma câmara subterrânea que fica abaixo do lençol freático da planície aluvial do Nilo. O sítio arqueológico de Ossaran foi escavado entre 1902 e 1903 por uma equipe do Fundo de Exploração do Egito, liderada pelo egiptólogo suíço Edward Neal. Margaret Murray, trabalhando sob a supervisão de Flinders Petrie, realizou uma documentação detalhada da estrutura e de suas características. O que encontraram não correspondia ao que esperavam. A pirâmide de Osirion é construída principalmente com enormes blocos de granito vermelho e arenito. O salão central contém 10 pilares de granito gigantescos, dispostos em 2 fileiras, que sustentam blocos de arquetra que preenchem os espaços entre eles. O maior desses blocos de arquetra pesa aproximadamente 100 toneladas. Para se ter uma ideia, o bloco de granito médio da Grande Pirâmide pesa entre 2 e 15 toneladas. Os maiores blocos da Câmara do Rei pesam aproximadamente entre 50 e 80 toneladas. Os arquitraves do Oerion representam o ápice do que a engenharia do Antigo Egito foi documentada e permanecem um exemplo extremo de escala. O granito veio de Aswan, aproximadamente 400 quilômetros rio acima. A pedra foi extraída, transportada e assentada com uma precisão que Neville e Murray consideraram extraordinária. Os blocos são encaixados sem argamassa. As juntas são tão justas que não é possível inserir uma lâmina de faca entre eles. As superfícies apresentam uma suavidade que sugere um trabalho de acabamento minucioso. A impressão geral é de uma estrutura construída para durar para sempre por pessoas, cujas capacidades de engenharia superavam as demonstradas tipicamente pela 19ª dinastia. A conclusão de Naval, publicada em 1914, foi que o Império Oeran era anterior ao Egito dinástico. Ele baseou essa avaliação em diversos fatores. O estilo arquitetônico era diferente de tudo o que existia no Novo Império. A 19ª dinastia caracterizava-se por decoração elaborada, extensas inscrições hieroglíficas e entalhes em relevo ornamentados. O Templo de Sedi, imediatamente adjacente ao de Oran, exemplifica esse estilo, com todas as superfícies cobertas de imagens religiosas e textos reais. O de Oran, por outro lado, é austero. A construção original apresenta decoração mínima. Os enormes blocos de granito são lisos, a estética é monumental e não ornamental. As inscrições que aparecem nas paredes de Oeran, textos do Livro dos Portões e outros documentos religiosos, são claramente edições secundárias. Estão esculpidas em superfícies que não foram concebidas para as receber. Incluem os mapas de Siwa e do seu sucessor Mora, estabelecendo uma ligação com a 19ª dinastia. Mas Navel argumentou que estas inscrições eram adições a um A estrutura existente não comprova que tenha sido construída durante a 19ª dinastia. Ele comparou o Oeran ao Templo do Vale de Cafra, em Gizé. O Templo do Vale fica adjacente à Grande Esfinge, conectado à Pirâmide de Cafra por uma calçada. É construído com enormes blocos de calcário revestidos com granito vermelho. Os blocos são encaixados sem argamassa. Os espaços interiores são definidos por pilares de granito que sustentam arquetrais também de granito. A semelhança arquitetônica entre o Templo do Vale e o Oeran é impressionante.
Ambas as estruturas utilizam técnicas de construção megalítica. Ambas empregam enormes blocos de granito com encaixes precisos. Ambas possuem uma estética austera e sem ornamentos que contrasta fortemente com a arquitetura dinástica egípcia típica. Ambas transmitem a impressão de extrema antiguidade. O Templo do Vale é convencionalmente datado do reinado de Cafra, aproximadamente entre 2558 a.C. e 2532 a. Se o Oseram foi construído na mesma tradição, com os mesmos métodos e para os mesmos fins, então atribuí-lo a si primeiro exige explicar por que um faraó da 19ª dinastia repentinamente retornou a um estilo arquitetônico que havia sido abandonado por mais de um milênio. Margaret Murray chegou a conclusões semelhantes em sua publicação de 1904. Ela documentou a estrutura em detalhes. Ela notou as anomalias. Observou que as técnicas de construção não correspondiam ao que se conhecia das práticas de construção do Novo Reino. Murray seguiria uma longa e distinta carreira em egiptologia e antropologia. Viveu até os 100 anos, permanecendo academicamente ativa até os 90. Seu trabalho inicial sobre o Oiran foi cuidadoso, metódico e baseado na observação direta das evidências físicas. Ela não acreditava que a estrutura tivesse sido construída por Seti Warren. O consenso institucional mudou na década de 1920. Henry Frankfurt, um egiptólogo nascido na Holanda, que se tornaria um dos mais influentes estudiosos da civilização do Antigo Oriente Próximo. Liderou escavações em Oron entre 1925 e 1930. Sob o patrocínio da Egypt Exploration Society, em 1933, Frankfurt publicou o Cenotáfio de Esi-I em Abidos, que estabeleceu a interpretação que domina a egiptologia convencional desde então. Seu argumento era que Seti havia construído o Oseram deliberadamente em um estilo arcaico. A estrutura era um cenotáfio, um monumento funerário simbólico, e não um túmulo propriamente dito. Seti foi sepultado no Vale dos Reis, e não em Abidos. O Osiron foi concebido para conectar simbolicamente o faraó a Osíris, o deus dos mortos, no local mais sagrado do Egito. Para alcançar essa conexão, Frankfurt argumentou que Silvini instruiu seus arquitetos a projetar a estrutura para evocar a aparência de extrema antiguidade. A construção megalítica, a estética austera, a câmara central cheia de água, tudo era um arcaísmo deliberado, com o objetivo de fazer a estrutura parecer tão antiga quanto a época mitológica do próprio Osíris. A atribuição a esse EI-1 tem sido a posição predominante por quase um século. Mas a interpretação de Frankfurt sempre apresentou problemas. O primeiro problema reside nas próprias inscrições. Se esse EI-1 construiu o Osiron, por que as inscrições são claramente edições secundárias? Por que foram esculpidas em superfícies que não foram projetadas para receber texto? Por que parecem ter sido adicionadas após a conclusão da estrutura, em vez de incorporadas ao projeto original? A construção egípcia dinástica tipicamente integrava inscrições desde o início. As paredes eram preparadas para receber entalhes. Blocos de texto eram planejados no projeto. A relação entre arquitetura e inscrição era coerente. As inscrições de Oseram parecem grafites em um monumento pré-existente. O segundo problema reside na tecnologia construtiva. A 19ª dinastia produziu uma arquitetura magnífica. O Templo de Siwan, em Abidos, demonstra o que os construtores do Novo Reino eram capazes de alcançar. Contudo, esse templo utiliza técnicas construtivas típicas de sua época, com blocos de tamanho relativamente modesto, uso liberal de argamassa e superfícies preparadas desde o início para decoração esculpida. O templo de Oseram utiliza técnicas completamente diferentes. Os blocos são maiores, o encaixe é mais preciso, a argamassa está ausente e a estética é fundamentalmente distinta. Se os sábios arquitetos de Seti conseguiam construir no estilo megalítico quando desejavam, por que nunca o fizeram em nenhum outro lugar? Por que o Oseram é único em todo o conjunto da arquitetura do Novo Reino? O argumento do arquimanismo exige acreditar que os construtores da 19ª dinastia possuíam capacidades que nunca demonstraram em outros contextos e optaram por utilizá-las apenas uma vez em uma única estrutura. A inundação visível hoje pode ser mais extensa do que a que existia na antiguidade. Mais importante ainda, a construção não parece ter sido projetada para submersão permanente. Os blocos de granito apresentam padrões de desgaste compatíveis com a exposição à água, mas o projeto arquitetônico geral não sugere uma estrutura destinada a ficar submersa.
A precisão da marcenaria, o acabamento das superfícies, a escala das arquitrave, tudo sugere uma estrutura projetada para ser vista e usada, não submersa. Se a estrutura de Oseram for anterior ao nível atual do lençol freático, se tiver sido construída quando a planície de inundação era mais baixa ou o lençol freático mais profundo, então a inundação é consequência de mudanças ambientais, e não da intenção original do projeto. Isso corroboraria uma datação mais antiga. O quarto problema é a escala. O Oseram foi construído para seres maiores do que um ser humano médio. As portas são desproporcionalmente grandes. As passagens são mais largas do que o necessário para o tráfego humano normal. As proporções do salão central sugerem um espaço projetado para ocupantes mais altos do que a população egípcia de qualquer época documentada. A altura do teto, as dimensões dos pilares, a escala dos blocos de granito. Tudo indica uma construção para pessoas que não tinham o mesmo tamanho dos egípcios da 19ª dinastia que supostamente construíram a estrutura. Essa observação foi notada por pesquisadores pioneiros, mas foi amplamente ignorada em discussões posteriores. A questão é simples. Se Sião construiu o túmulo de Osiran para seu próprio uso como um cenotape, onde seu sepultamento simbólico seria realizado, por que o construiu em proporções que o fariam parecer pequeno? A arquitetura real egípcia era tipicamente dimensionada para as dimensões humanas. Os templos eram monumentais, mas os espaços em seu interior foram projetados para uso humano. As portas acomodavam corpos humanos e as passagens permitiam a circulação de pessoas. A relação entre a escala arquitetônica e a escala humana era consistente. O Osirion quebra esse padrão. Seus espaços internos são maiores do que o necessário para a ocupação humana. As proporções sugerem ocupantes de estatura física diferente. Robert Shaw é um geólogo da Universidade de Boston, cuja apresentação de 1992 à Sociedade Geológica da América sobre os padrões de intemperismo da Grande Esfinge estabeleceu um dos argumentos de cronologia alternativa mais importantes na egiptologia. Shaw argumentou que os padrões de erosão vertical nas paredes do recinto da esfinge eram consistentes com a erosão pluvial, uma erosão que teria exigido milhares de anos de precipitação, algo que o Planalto de Gizé não experimenta desde o fim do período úmido africano há aproximadamente 5.000 anos. Se Shaw estiver correto, a esfinge é mais antiga que o Egito dinástico. Shaw estendeu sua análise a outras estruturas, incluindo o Oeram e o Templo do Vale de Cafra. Ele argumenta que o estilo de construção megalítica compartilhado por essas estruturas representa uma tradição construtiva pré-dinástica, uma civilização capaz de extrair, transportar e assentar enormes blocos de pedra com uma precisão que os construtores egípcios dinásticos herdaram, mas não replicaram completamente. O argumento não é que os egípcios dinásticos fossem construtores incapazes. As pirâmides, os templos e os túmulos demonstram uma extraordinária capacidade de engenharia. O argumento é que certas estruturas específicas mostram evidências de uma tradição construtiva diferente, possivelmente mais antiga, que os construtores dinásticos incorporaram, adaptaram e, eventualmente, perderam. O Oeram seria uma dessas estruturas. Robert Bauval, um engenheiro belga de origem egípcia, colaborou com Shaw e outros no desenvolvimento da estrutura cronológica alternativa. Seu trabalho se concentrou em alinhamentos astronômicos e na relação entre os sítios sagrados egípcios e a geografia celeste. Graham Hancock, o autor britânico, popularizou esses argumentos em uma série de livros que alcançaram milhões de leitores em todo o mundo. A resposta da egiptologia tradicional a esses pesquisadores tem sido, em grande parte, de descaso. Mas esse descaso não abordou as anomalias específicas que Neville e Murray documentaram há mais de um século. Os blocos ainda são desproporcionais. As juntas ainda são sem encaixes. O estilo ainda é inconsistente com a construção documentada da 19ª dinastia. As inscrições ainda são edições secundárias. As proporções ainda são dimensionadas para seres maiores do que humanos normais. David O'Connor, um egiptólogo da Universidade de Nova York, que liderou extensos trabalhos arqueológicos modernos em Abydos, concentrou-se principalmente nos túmulos reais e recintos cerimoniais do período dinástico inicial. Seu trabalho ampliou a compreensão de Abydos como um sítio sagrado em múltiplos períodos da história egípcia. A questão cronológica do Oseram permanece em aberto.
A estrutura está localizada onde sempre esteve, atrás do templo de Setiwan, descendo até o lençol freático. Seus pilares de granito emergem do piso alagado da câmara central. As inscrições de Setiwame e Mora estão esculpidas em suas paredes. Essas paredes já existiam antes das inscrições serem esculpidas. A questão é, quanto tempo antes? O geógrafo grego Estrabão, escrevendo no século I a.C., descreveu uma estrutura em Abidos que corresponde ao Oeran. Seu relato fornece uma das primeiras referências ocidentais ao local. Há evidências de que a estrutura era conhecida e visitada na antiguidade, mais de 1000 anos após o reinado de Setiwar. Estrabão não atribuiu a estrutura a Setiwar. Ele a descreveu como um monumento antigo, já bastante velho quando o viu. A água que preenche o Oeran hoje continua a subir. A barragem de Aswan, concluída em 1970, estabilizou a cheia anual do Nilo, mas também elevou o lençol freático em toda a planície aluvial egípcia. Sítios arqueológicos que antes estavam secos agora estão alagados. As inundações no Oeran pioraram nos últimos 50 anos. A deterioração torna o estudo detalhado cada vez mais difícil. Pesquisadores que desejam examinar as partes inferiores da estrutura precisam lidar com a água que obscurece as superfícies e impede uma inspeção minuciosa. As próprias evidências que poderiam resolver a questão cronológica estão desaparecendo sob o lençol freático em ascensão. Os resultados de levantamentos modernos sugerem que as questões levantadas por Neville e Murray merecem atenção renovada. O peso dos blocos foi medido com maior precisão. A marcenaria foi documentada com fotogrametria moderna. As proporções foram analisadas com softwares arquitetônicos contemporâneos. Os resultados não corroboram a atribuição simplista ao SEI. As técnicas de construção permanecem anômalas. O estilo arquitetônico continua incompatível com a 19ª dinastia. A escala permanece desproporcional para a habitação humana. A conclusão que emerge de um exame honesto das evidências não é que sabemos quem construiu o Oseron. A conclusão é que não sabemos, e que a atribuição predominante ao período SEI foi aceita não porque as evidências a sustentem, mas porque a alternativa levanta questões que a egiptologia não está preparada para responder. Se o Osiran é anterior ao Egito dinástico, quem o construiu? Se foi projetado para seres mais altos que humanos normais, quem eram esses seres? Se a tradição de construção megalítica que ele representa foi herdada em vez de inventada pelos construtores dinásticos, qual a origem dessa tradição? Essas não são perguntas agradáveis. Elas desafiam pressupostos fundamentais sobre a antiguidade da civilização egípcia, as origens da arquitetura monumental e a relação entre os egípcios históricos e tudo o que os precedeu. O Oseran fica em Abidas, parcialmente submerso, com seus pilares de granito emergindo da água como há milhares de anos. As inscrições de Siwan estão esculpidas em suas paredes, mas as paredes estavam lá primeiro. A estrutura estava lá primeiro. E a questão de quem a construiu permanece sem resposta. Quem extraiu o granito em Swan, transportou-o 400 quilômetros rio abaixo, cortou os blocos com uma precisão que os engenheiros modernos têm dificuldade em explicar, assentou-os sem argamassa em juntas tão justas que impediriam a passagem de uma lâmina de faca, e ergueu arquetras pesando 100 toneladas no topo de pilares que ainda permanecem de pé após milênios. Neville propôs que o Oseran era anterior ao Egito dinástico. Murray concordou. Frankfurt discordou, e sua discordância tornou-se consenso. Mas consenso não é prova. A prova está na pedra, nos blocos, nas juntas, nas proporções, na escala. A prova sugere que quem construiu o Oeran era capaz de feitos que o Egito da 19ª dinastia normalmente não demonstrava. As evidências sugerem que a estrutura foi projetada para ocupantes cujos corpos não tinham o mesmo tamanho que os egípcios que posteriormente gravaram suas inscrições em suas paredes. As evidências sugerem que a explicação convencional é incompleta. O Oseran não foi construído pelos Setiwars. Foi adotado por ele. Foi inscrito por ele. Foi incorporado ao seu complexo funerário porque já estava lá, já era antigo, já era sagrado, já estava conectado ao passado primordial com o qual Seti desejava se associar. O templo é dele. O Oerion é outra coisa, algo mais antigo, algo construído para alguém ou algo que não era o mesmo que os humanos que vieram depois. A água continua a subir. As evidências continuam a desaparecer sob a superfície. E a questão de o que realmente é o Oran, quem o construiu e por que suas proporções sugerem ocupantes mais altos do que qualquer ser humano já registrado,
Essa questão permanece exatamente onde está há mais de um século. Sem resposta, sem avaliação e cada vez mais urgente à medida que o lençol freático erode mais a estrutura a cada ano que passa. O Orion é real. As anomalias são reais. As perguntas são reais. E as respostas, quem quer que as tenha, onde quer que estejam, nunca foram fornecidas pelas instituições que afirmaram, há um século, ter resolvido o mistério. O mistério não está resolvido. Ele está à espera. Está à espera desde que Neville desceu pela primeira vez àquela câmara inundada em 1903 e percebeu que o que via não correspondia a nada do que lhe haviam ensinado. O Orion ainda está lá. As perguntas permanecem. E o silêncio da egiptologia tradicional sobre as anomalias específicas que Neville e Murray documentaram há mais de um século é, neste ponto, uma resposta em si mesma. Eles não sabem quem a construiu. Nunca souberam. E, em vez de admitirem as limitações do seu conhecimento, atribuíram a autoria aos vinhos 7 e seguiram em frente. A pedra conhece a verdade. As proporções conhecem a verdade. A escala conhece a verdade. E algum dia, talvez em breve, antes que a água leve embora as últimas evidências, alguém finalmente fará as perguntas que as evidências vêm exigindo há mais de 100 anos. Quem construiu o Orion? Para quem o construíram? E por que as entradas eram altas o suficiente para seres que não correspondem a nenhuma população humana registrada? As respostas estão lá, sempre estiveram. Só estão esperando que alguém tenha a coragem de procurá-las.